Bem, amigos que acompanham o programa do Caçula, nós estamos aqui com o meu amigo Pitágoras Bom Pastor de Medeiros. Ele é advogado, ele é jornalista, ele é músico, é uma pessoa muito conhecida, muito querida em Caraguatatuba e tem muita história para contar. Mas nós vamos falar algumas dessas histórias hoje no programa. Pitágoras, prazer em tê-lo no programa do Caçula. É uma honra muito grande. Aliás, eu nem sei se mereço, porque isso daqui é o... Não é por acaso, é o gordo de Caraguatatuba, é o Jô Soares do Litoral Norte. O cara é bom, emagreceu, né? Também não anda mais de moto, né? Não, agora não ando de moto, mas também não. Mas o Jô Soares também emagreceu. Mas o gordo é o seguinte, ele emagrece, mas não perde o humor. Aliás, eu não conheço nenhum gordo que tenha depressão, né? Exatamente, todo gordo é feliz, né? É feliz. Eu emagreci 40 quilos, então eu tô entre o magro e o gordo agora, né? Tá. Mas continuo feliz ainda. Com a qualidade dos dois, né? É verdade. Pitágoras, vamos falar um pouquinho da sua história. Você nasceu em São Paulo, capital. Sim. Mas você veio para Caraguatatuba muito cedo. Então, é assim, eu considero que eu nasci em São Paulo por acidente, né? Porque, na verdade, meu pai e minha mãe são mineiras. A minha origem portuguesa do meu pai é lá de Açores, da ilha de São Miguel. Meu pai e minha mãe são mineiras, se casaram tal, e mudaram para um sítio em Itaquaquecetuba. E eu nasci no Brás. Mas logo em seguida, com 3 anos de idade, eu me mudei para Caraguatatuba. Então eu sou o autêntico caraguatatubense, sou um caiçapira, nascido em São Paulo, mineiro de nascença, e eu me considero caiçara convertido, porque eu sou convertido, um apaixonado pela cultura caiçara e pela cultura caipira. Aliás, nós vamos falar um pouco falar em cultura caiçara. Você tinha uma ligação muito forte com 2 ex-prefeitos, mas antes da gente falar isso, vamos falar da sua trajetória quando você chegou, quando você já na fase de infância, você estudou na escola Dali Coelho Passo. A primeira escola que eu estudei de Caraguatatuba virou uma zona, literalmente. A primeira escola que eu estudei em Caraguatatuba foi uma escola que existia na Pedreira, perto da escolinha do Tinga ali. Ah, tá. Ali a enchente levou tudo embora, né? A casa permaneceu. A Madalena e a Vera alugaram uma sala no... Madalena Facchini, é bom esclarecer. Madalena Facchini e a Vera Nardes alugaram uma sala com a dona Laura, parteira do Tinga, e fizeram a escola ali. Sim. E aí eu fui estudar ali, né? E depois eu continuei estudando na escola do Tinga, porque por incrível que pareça, montaram uma zona lá, e aquele Tinga só tinha moleque tranqueira. A gente com 8, 9 anos de idade ia lá. E isso, para o pessoal que está em casa, que ano isso? 60, 67, 69, 70, por aí. E daí depois eu vim aqui fui criado Eduardo Correia da Costa. Depois a gente tinha uma demanda, perdemos o terreno do Tinga lá, que era a chácara do meu pai, onde hoje é a Escola Lúcio Jacinto, e depois nos mudamos aqui para a Rua Rio de Janeiro, quando eu tive a honra de estudar no Adali, né? Adali é uma escola que é a minha eterna escola. O Pitágoras, mas... E fui líder estudantil lá também. Foi também, né? Fui. Mas como é que você se interessou? Porque primeiro de tudo, antes de você fazer todas essas atividades que você desempenha hoje, você começou como na música? Como é que você despertou o interesse pela música? Então, minha mãe sempre foi muito musical, né? Minha mãe, por exemplo, na década de 50, ela ganhou o concurso na rádio de Tupi de Juiz de Fora, ganhou o concurso de calouro. Ela ganhou o equivalente hoje a uns 30 mil reais no concurso. Oi, que beleza. Né? E aí eu acabei entrando na música... A partir de 77, mexendo um pouquinho com o violão, tal. Depois, em 81, fui estudar na banda de São Sebastião, uma escola que era muito fraca, tal. Mas aí eu aprendi muito aqui na prática com o maestro Pedrinho aqui. O pessoal que vai recordar, o pessoal mais antigo, aqui nós tínhamos a praça, toda semana na praça, isso. a banda, né? A banda. E você começou na banda? Sim. Mas você tocava trompete.
Não, eu tocava clarinete. Clarinete. Para com aquela gozação lá, porque não é trompete, é clarinete. Mas se você, para melhorar ainda a sua comédia, o clarinete era chamado também de pau preto. Pau preto. Você tocava pau preto do maestro. Tocava pau preto. Tocava até bem, para nível de banda eu tocava bem. É que eu brinco com o Pitágoras, que eu falo assim, você ficava sempre de boca no trompete do maestro, né? O maestro Pedrinho, aliás, né? O maestro Pedrinho, e ontem eu estava conversando com o ZPP, o maestro Pedrinho, Pedro Alves de Souza, até hoje é o melhor trompetista, ou pistonista, como queiram, do litoral norte inteiro. Até hoje não apareceu ninguém. E também junto com o Zé Pinto, que é o melhor tubista do Vale do Paraíba, talvez até hoje, e o Toninho do Bombardino, Jaime, etc., Cirilo, e vamos lá. Gaspar. Quero falar um pouco do Zé Pinto. O Zé Pinto, ele era um homem alto, tinha uns 2 metros de altura. Tinha. E forte, né? E ele se casou com a dona Irma Caissara aqui. Tia do Salim Burian. Tia do Salim Burian. E teve uma filha, a Paula, e a Paula estudou comigo, inclusive, no Adali. Sim. Mas o Zé Pinto era uma pessoa muito... Ele se destacava na banda, porque ele tinha 2 metros de altura e tocava tuba, né? E tocava muito. Tocava muito. Era uma época boa, né, Pitágoras? Pitágoras, daí você foi ser... Antes, você foi trabalhar na Sudelpa, é isso? Não, no Tinga tinha muitas crianças. Hoje eu separo, não era exatamente pobre, sem dinheiro, né? Porque existe uma diferença entre pobre é quem não tem comida em casa, quem está na guerra. Sem dinheiro é outra coisa. Somos nós que temos pouco dinheiro. Aí a molecada ia vender sorvete na praia, eu ia vender também. A mãe não conhecia a caixa de isopor, ela pensava que ia atacar meu pulmão. E aí eu me tornei um biscateiro. Depois, como biscateando aqui, biscateando ali, eu aprendi fotografia e fui trabalhar com o Bento, como retratista de praia, junto com Bora, Bilco, a turma fantástica. Caçula. Era aqueles binoclinhos, né? Binoclinho. Só para você ter uma ideia de quanto que a gente ganhava por mês, domingo encontrei com o Querosene, da CESP, eletricista da CESP. O Querosene me disse que o que ele ganhava domingo na praia, concorrente meu, era maior que o salário da CESP. Imagine que beleza. É porque vinham os turistas, e os turistas estavam na praia, eles queriam registrar, né? E ninguém andava com máquina fotográfica, né? Sim, não tinha máquina fotográfica. Tinha, né? A máquina fotográfica antigamente era muito difícil de operar. Você tinha que ser profissional. Se você não fosse profissional, bom, primeiro tinha vários tipos de filme. Tem o 126, tem os 6x6, então era difícil pra caramba de operar, você tinha que ter a técnica. Aí, eu falei pra você que eu fui líder do Adali, em 78, por incrível que pareça, fraudaram a eleição do Adali, porque eu estava ganhando todas lá, né? Inclusive, eu tenho até um orgulho aqui de dizer uma coisa engraçada, de como a vida muda, né? O vereador Celcinho do Massaguaçu, toda vez que ele me encontra, ele diz assim: Pitágoras, eu era seu eleitor no Adali. E ele diz assim que o discurso mais bonito que ele já ouviu na vida dele era um discurso que eu fiz. Só que ele não sabe, eu vou contar agora, que quem escrevia meus discursos para cerimônias oficiais era o grande Altamir Tibiriçá Pimenta, né? Altamir. E aí, em 78, então, o que aconteceu? Eu acabei meio que sendo expulso do Adali. E aí, não tendo o que fazer, eu fui para São Paulo e fui estudar fotografia na Nikon Camera School. Voltei de lá louco e sempre quis ser jornalista e tal. Aí fui trabalhar como repórter fotográfico pro Monteiro e fazendo freelancer também pro Voz do Litoral. O pessoal lembrar, o Monteiro Júnior. Jornal Impacto. O Jornal Impacto. Era um jornal que, inclusive, lindo. Nos últimos anos ele virou diário. Sim. Aí foi quando eu fui trabalhar lá também. Tem uma confusão nessa história, inclusive está na tese de uma professora. O Impacto ele nasce em 75, em 77 mais ou menos o Monteiro compra ele do Dr. Roberto, do professor Valim Klaus e do seu Carlos, do hotel Carlos Barreto. Carlos Barreto. O Impacto, na verdade, ele foi diário. Em 78, o Monteiro era muito louco, cara. Louco. O Monteiro era apaixonado pelo jornal e, como todo cara que sabe fazer jornal, ele não sabia administrar. Em 78, o Monteiro fez o Jornal Diário. Foi, eu lembro. 78, não foi depois. Eu tinha 12 anos, eu trabalhava lá para entregar jornal. Em 78, ele tentou fazer o Jornal Diário. O Chico Sávio, o Sávio Kinga da Saúde, era meu cunhado, namorava com a minha irmã na época, eu coloquei ele como motorista. Ia todo dia em São Paulo, na gráfica, buscar. Agora,
Hoje, você que é repórter, jornalista, você sabe disso. Hoje, Caraguatatuba não tem tanta notícia para um jornal diário. Imagine naquele tempo. Naquele tempo, é verdade. E aí... E você sabe que eu conto isso pro pessoal. Eu tinha 12 anos, fui trabalhar lá. O Monteiro era muito amigo do meu pai. Sim. E eu levava os jornais para São Sebastião e para Ilhabela. Sim. Eu levava aqueles fardos, né? Sim. No ônibus, e depois chegava, atravessava a balsa. E foi o primeiro dinheirinho, o primeiro interesse que eu tive com o jornalismo, porque eu ficava vendo o pessoal, né? Aí você falou de fotografia, tinha o Juan, que era o fotógrafo. Chegou depois. Chegou depois. Quando o Juan chegou no Impacto, o Juan me convidou para trabalhar com ele no ateliê. Sim. E me ensinou como é que revelava, como é que era, como é que mexia com fotografia. Então eu aprendi isso com o Juan. E a única exigência que eu pedi a ele, que eu falei, Juan, eu quero que você me ensine espanhol também. Sim. E eu aprendi espanhol Que hoje. Modéstia à parte, eu falo um pouquinho de espanhol. Foi com o Juan. Uhum. E depois que você saiu do Impacto, quando é que você chegou a ir para a Sudelpa? Como é que foi essa parte? Vamos fazer essa passagem aqui. Então, 78. O Monteiro, um dia, o Lazão tinha montado aqui, eu estava dirigindo o Vale Paraibano, o Monteiro disse para o Lazão, até esse momento eu não tinha escrito ainda, não tinha escrito para o jornal, era só repórter e fotógrafo, porque eu ia nos locais, levantava os dados e passava para o Monteiro, o Dona Doroti e tal. E aí, mais ou menos por volta de 78, 79, o Monteiro pediu para o Lazão dar uma chance para mim, para escrever e tal. O Lazão pediu eu redigir uma matéria criada por mim sobre um caso policial e passou. Em 81, o Salim Burian teve um problema lá, saiu do Vale Paraibano. Lembro. Depois saiu do Vale Paraibano. Aí o Lazão foi atrás de mim, eu fiz um teste lá. E aí eu trabalhei uns 4 ou 5 meses no Vale Paraibano. Mas daí, cara, tava morando aqui no Litoral Norte o Jorge Licursi. Aí, o Jorge Licursi chegou na área, Jorge Licursi e Pitágoras começando, chutaram eu. Chutaram e eu fui para a rua. Mas perdi pro Jorge Licursi, não é feio nem nada. Não é feio, claro. Aí, quando foi em 83, aí eu fiquei rodando por aqui, fotografia, fazendo um bico aqui no jornal. Fiz o jornal Bandeirantes com a Luzia lá em São Sebastião. E aí, em 83, eu fui para a Sudelpa e criei a assessoria de imprensa local aqui. Foi aí que eu comecei na Sudelpa como assessor de imprensa e assessor geral do historiador, mestre em história, o Zizinho. O Zizinho. Vinheron. Zizinho Vinheron de Ubatuba. Mas por falar em Ubatuba, também na Sudelpa você trabalhou com o Délcio Sato, que foi prefeito de Ubatuba. Hoje está pré-candidato lá. Eu tenho uma honra de dizer que o Sato costuma dizer que eu que ensinei ele na política. Sim, um pouquinho foi eu, mas muito foi o Zizinho, né? Porque o Sato, ele chegou na Sudelpa com 13 anos. E aí, uma das funções minha também era redigir ofício para a Sudelpa. Aí um dia eu cheguei naquele menininho, vi que ele era muito inteligente, e disse, menino, é o seguinte, você quer ficar batendo os ofícios ou você quer aprender a fazer ofício? Aí eu comecei a passar para ele os ofícios mais simples. Aí teve eleição no centro cívico, no centro acadêmico do Colônia dos Pescadores, eu forcei ele a entrar, eu não gosto, e hoje ele virou isso que está tudo aí, é um grande político, é preciso que as pessoas saibam que ele tem pé na humildade, na simplicidade, é uma família que nunca faltou nada na casa dele, mas é uma família muito sem dinheiro. Né? E um cara fantástico, que é melhor, só tem um cara que é melhor que o Sato, o pai dele. O Serré. Mas o Sato também é um grande advogado. O que eu ia te... Bom, aí depois da Sudelpa, você já trabalhando com jornalismo, tudo, aí você, mesmo assim, continuando na banda, né? Sim. A banda, eu entrei na banda de 81, em São Sebastião, fiquei uns 3 meses lá. Tocava na banda. Aí eu vim para Caraguatatuba, na banda de São Sebastião, qualquer um tocava. Vim para Caraguatatuba, o Pedrinho falou, Pitágoras, você vai ficar 3 meses ensaiando aqui, você está muito desafinado. Eu fiquei 3 meses lá afinando o pau preto, né? Pau preto. Afinando o pau preto, até que o Pedrinho um dia me liberou e falou, agora você está tocando aqui. E eu passei a ser o primeiro clarinetista da banda de Caraguatatuba, porque também só tinha eu.
Era o único, né? Era o melhor e o único. Era o melhor, eu era o melhor clarinetista de Caraguatatuba e era o pior também. E era o pior também, né? Pitágoras, nós vamos chegar, o pessoal em casa vai saber algumas coisas aqui que muita gente não imagina. Depois disso, que você trabalhou na Sudelpa, 7 anos. 7 anos e tal, quando é que chegou a hora que você pensou assim, eu quero ser policial? Então, o que acontece é o seguinte, na Sudelpa, todo mundo era encartuchado, né? Os concursos lá, não era concurso, era um exame de seleção, e geralmente a maioria das pessoas que estavam lá, e aliás, profissionais competentíssimos, muito competentes, os melhores que tinham em matéria de obras públicas era da Sudelpa, mas a maioria era do futebol. Ah, tá. Mas eu, como era um cara que tinha um cargo, e o meu cartucho não era jogar bola, sou ruim de bola pra caramba, a bola não gosta de mim, eu gosto da bola, mas a bola não gosta de mim. Aí o que acontece? O pessoal... Aí tinha um pessoal enchendo o saco, encartuchado. Aí eu disse, eu vou provar para esse pessoal que eu sou capaz de conseguir me mover por minhas próprias pernas. Fiz o concurso primeiro para escrivão de polícia. Para escrivão. Passei na prova, inclusive da tirografia. Quando chegou na prova oral, o Elias Mentrix, que está em São Sebastião lá. Estudava comigo. E eu contei para ele, todo orgulhoso, que eu estava passando um concurso para escrivão. Ele disse, você vai ser escravão como eu? Eu disse, como isso? Ele falou, rapaz, escrivão trabalha muito. Muito. Eu desisti, fiz um concurso para investigador, passei na primeira fase também. E aí eu também fiz o concurso na época, para agente de telecomunicações da polícia, né? Rádio operador. Né? Aquele cara que fica lá no 90. Hoje é agente de telecomunicações. Naquela época era rádio operador. Não, já era agente de telecomunicações policial. Já era, né? Já era. Pitágoras, daí eu me lembro, você trabalhando na delegacia de polícia de Caraguá, como agente de telecomunicações, que é uma das funções mais importantes da polícia, porque tudo a comunicação, a pesquisa de antecedentes de bandidos, enfim, é uma função policial muito importante. Mas você não queria apenas ficar por aí. Você falou, não, eu não quero somente ficar na polícia. Você fez a faculdade de Direito. Eu já estava fazendo a faculdade de Direito e eu fiz em seguida, logo que eu tinha acabado a academia de polícia, eu passei no concurso para oficial de justiça. Só que a prova estava muito fácil, eu dei uma relaxada na prova, deixei de responder algumas perguntas, me arrependi na saída. Todo mundo achou a prova fácil. Aí eu fui chamado 3 anos depois e terminei agora em Guararema, precisei mudar para Guararema em 2001, e terminei agora em 2022 e fiquei 37, 38 anos no estado. Do total, 37 anos. 37 anos. Quer dizer, daí você já havia passado no concurso de oficial de justiça, e aí você foi trabalhar, mas... Guararema, por quê? Foi o próprio tribunal que Não. Eu tive um problema familiar aqui, precisei mudar para Guararema. E por que Guararema? Porque meu irmão tinha um apartamento lá. Então, o meu irmão falou... Era mais prático. Mais prático, você só não precisa de fiador. O resto me paga, foi isso. Não, legal. Bom, como oficial de justiça, já você terminou a faculdade, prestou o exame da Ordem dos Advogados. Sim. Logo que eu terminei. Mas você continuou também no jornalismo. Agora você fez recentemente uma pós-graduação em jornalismo digital. Porque quem me dá consulta, quem me dá aula, quem me ajuda no marketing é a Lívia Soban, a grande Lívia. E aí eu percebi que eu precisava estudar o marketing, porque está muito diferente o negócio. Hoje não se lê mais texto grande. Aí eu fiz uma especialização, um MBA em marketing digital. Está faltando só fazer realmente os 2 trabalhos de graduação. Por falar em Lívia Soban, o Edu, na edição o Edu vai colocar o livro, vai mostrar o livro. A Lívia escreveu um livro que tornou-se um best-seller. Foi campeão de vendas, né? Foi um livro que o Brasil inteiro elogiou esse livro dela. É um livro tão bacana que conta a história do Dedé Soban. Sim. E eu tenho um artigo lá. E a novidade é que a Lívia está se preparando para se tornar uma grande autora de best-seller. A Lívia tem uma agência em São Paulo que tem mais de 45 funcionários, mas agora ela está se preparando, ela está se estruturando para se tornar uma grande autora internacional, inclusive. Internacional. E eu tenho a honra de dizer que o meu artigo do Dedé que eu escrevi no Facebook está no livro da Lívia. Está no livro dela, é verdade.
O Pitágoras, vamos para o pessoal entender mais um pouquinho da sua trajetória. Você, apesar de ter Bom Pastor no nome, você se converteu ao islamismo. Sim, sim. O que acontece é o seguinte, em 2001 eu estava com uma vida muito desorganizada, bagunça e tal. Aí eu precisava de alguma coisa que me pusesse regra. Aí eu adentrei na religião do Islã em Mogi das Cruzes, religião que aqui mais conhecido era o seu Ali Yaqtini. Ali Yusuf Yaqtini. E aí o Islã foi muito útil na minha vida, me trouxe bastante responsabilidade, seriedade. Eu deixei de ser um pouco o Pita do Tinga, né? Aquele filósofo de boteco. Mas agora hoje eu continuo ligado com o Islã, mas agora com mais liberdade. Eu não preciso tanto daquelas rédeas, né? Eu tenho autocontrole, mais ou menos, né? Até a quinta vodka. Mas eu sei, eu já presenciei. Você faz algumas orações em árabe, né? A gente faz, geralmente a gente faz 5 orações por dia. As orações obrigatoriamente são em árabe, né? Eu não conheço, o Alcorão tem 114 suras. Eu conheço umas 4, 5 de cor. Porque na verdade eu estudei muito, eu não estudei o Alcorão. O Alcorão é muito complicado, é como um livro jurídico. Então eu estudei livros que explicam o Alcorão. E tive um grande sábio chamado Armando Saada, que me ensinou muita coisa. Verdade. Mas fora isso, você fala inglês, fala um pouquinho de espanhol também, né? Pois é, inglês eu falo bem, me viro bem, tal. E espanhol, eu falava o portunhol, mas agora tem uma amiga que trabalha no meu site em Cuba, Maritza Rodrigues, jornalista, eu vou te apresentar. Legal. Você vai fazer uns bate-papo com ela, porque ela vai dar aula. Hablar muy bien com ela. Ela está me ensinando a corrigir o meu portunhol para o espanhol. Então ela vai te dar aula de conversação. Com certeza. Conversação. É uma grande jornalista cubana, tipo de uma Fátima Bernardes da TV Cultura. Inclusive hoje ela me mandou, ela faz rádio lá também, Rádio Relógio, ela é noticiarista. E lá em Cuba, que beleza, ainda tem rádio AM. Ainda bem, né? Eu vou te mandar depois os links dela. Pô, vai ser muito legal. Pitágoras, mas olha, você tem uma trajetória fantástica em Caraguatatuba, todo mundo conhece você, todo mundo sabe da sua capacidade intelectual. Você, inclusive, já promoveu debates, né, com pessoas assim, em público. Você falava, olha, vamos debater tal assunto, e as pessoas falavam, bom, não vou porque o Pitágoras vai detonar. E como você aposentou agora como oficial de justiça, você está aposentado agora, você agora pretende continuar no jornalismo ou também advogar ao mesmo tempo? Como é que você pretende fazer agora? Então, eu faço aí o meu site Cancioneiro Caiçara, objetivo sempre de cultural da cidade, histórico, né? E tem um grupo de amigos, tem jornalista de altíssimo nível que me ajudam, inclusive a Priscila Siqueira e tal. Agora, eu gosto muito do direito para fazer justiça. Eu tenho um sonho, uma utopia de pegar o AB, em breve talvez eu esteja pegando, e eu quero lutar contra banco e contra a medicina privada, que são duas pessoas que não têm piedade nenhuma do ser humano. Medicina privada, incluindo médicos que são comerciantes demais, e bancos. O mal do mundo, gente, é o banco. O banco, ele te esfola vivo, né? Ele acaba com você, ele te oferece algumas vantagens que você na hora pensa, é legal, vou pegar esse empréstimo aqui, mas ele vai te comendo pro resto da vida, né? É por isso que na Bíblia, no Alcorão, em todos os livros sagrados, o juro é proibido, meu Deus do céu. O juro não existe. O juro é uma invenção. O juro é uma mentira. Eu fui pagar uma conta de um amigo meu na Casa Bahia, fui pagar sem juro, mas que tinha juro. Eu falei, tudo bem, eu pago com juro. Mas antes você me embrulha 1 quilo de juro para mim, que eu quero levar 1 quilo de juro para casa. Eu falo, não tem como embrulhar porque não tem juro, não tem como vender. Não existe, se não tem como vender, não existe, cara. Não é físico, para com né? isso. Não é físico, é uma invenção. Como é que eu posso, por exemplo, te emprestar uma caneta e depois você me devolver 10 canetas? Como que eu posso te emprestar o meu carro, por 1 ano te empresto meu carro, e depois você me devolve 10 carros?
ou 30 carros. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o que está acabando com o mundo hoje, a crise mundial hoje, é a crise do juro. E a briga da China contra a Europa é a briga da China, que quer o capitalismo industrial, contra a Europa, que quer o capitalismo desse mercado, Deus mercado. Verdade. Pitágoras, para a gente encerrar, o Edu Góes, diretor e mestre cinematográfico ali, já está fazendo sinal, né? E aí o que é o seguinte, para nós encerrarmos, então você está com o Cancioneiro Caiçara, que é um programa de rádio na internet. Sim, e também tem o site. E tem o site também, mas é voltado à cultura caiçara. E lá participam pessoas daqui da cidade, de Batuba. De Ubatuba. É uma cooperativa de amigos. De amigos, né? E você lá demonstra, conta histórias, principalmente a participação de pessoas da cidade que fizeram história na cidade, né? Sim. É muito importante isso. Essas são realmente pessoas fantásticas. Agora, só para encerrar, então, eu quero dizer o seguinte. Primeiro que eu não gosto do debate, porque o debate não leva a nada. Eu gosto do diálogo, né? Eu não gosto de vencer ninguém, porque eu sempre estou aprendendo com as pessoas. E também eu quero devolver uma coisa aqui. Eu não sou um cara fantástico em Caraguatatuba. Caraguatatuba é fantástica e fez todos nós fantásticos. Fez eu fantástico, fez você fantástico. Fez Edu, esse gatão aqui, ó, fantástico. Caraguatatuba faz a gente fantástica. Inclusive tem muita pessoa que veio aqui, se aproveitou da cidade, enriqueceu aqui e tal. É verdade. E agora diz que é porque ele é fantástico. Não, gente. Fantástica esse clima aqui que nós estamos respirando aqui da beira da praia aqui. É verdade. Só para fazer um adendo do Edu, você sabe que o Edu, ele é pessoa de confiança e o Edu, ele é massoterapeuta. Estou puxando o saco dele que eu estou devendo para ele. Ó, ele é massoterapeuta, ele é repórter cinematográfico, sim, mas ele também é chefe de cozinha. E ele cozinha, sabe para quem? Para Lívia Soban. Quando ela vem para cá, ela liga e fala, Edu, eu quero que você faça as coisas para mim. E a minha mulher também, que é uma grande cozinheira também, ela diz o seguinte, quando você for a um restaurante, não procure saber, não se preocupe tanto com a higiene. Entra na cozinha, se o cozinheiro for gordo, ele é bom cozinheiro. E o Edu é gordinho. O Edu é gordinho. Mas o Edu é mais bonito que o Antônio Fagundes. Oh, a Globo quis muito mais, né? levá-lo para a frente das telas, mas ele disse, minha paixão é aqui a cinematografia. E ele fica, ó, ele lá ele tem um, como é que chama lá, Edu? Ateliê, não, como é que é? Ele tem um estúdio de massoterapia e ele atende o pessoal lá e a turma gosta, viu? Então, e depois que terminar a massoterapia, você vai fazer vai comer as massas do Edu, né? Faz cada comida. A massoterapia e a massogulosia, não sei como pode chamar. Pitágoras, queria te agradecer demais a você ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. Pessoal, vocês precisam apoiar a mídia alternativa. Vamos ajudar o caçula aqui, pô. Vamos ajudar o caçula. Eu mesmo, todas as vezes que o caçula reclamou, pediu a minha ajuda para o programa dele. Sim. Eu estou sempre ajudando, fiz uma lista de amigos, uma vez participei. A gente tem que ajudar a imprensa alternativa, que é a salvação da democracia, que é a salvação da história. Porque a mídia hoje oficial, ela está comprada pelos bancos. É verdade. Você veja só que durante a votação da reforma da Previdência, nenhuma da grande mídia deu esse espaço para quem era contra a reforma. Porque a reforma foi só feita para beneficiar plano de previdência privada e banco. Então nós precisamos apoiar a mídia alternativa, o Salim Burian, o Pedro Montemor, e todo mundo aí, o Caçula, né? E o Caçula, ao diesel, eu levo o Caçula para fazer aquele programa lá que eu te falei. Que era do Parreira. Que era do grande Parreira, que está no céu hoje. Muito obrigado, então, Caçula, e muito obrigado, o bonitão aí, o massoterapeuta, nos dois sentidos, com a mão e com o estômago da gente. O estômago da gente. Esse conquista a gente mesmo. Obrigado, Pitágoras. A gente vai para o intervalo e já voltamos.
Bom dia, amigos. Eu sou Álvaro Alencar Trindade, sou presidente do Solidariedade de Caraguatatuba, Solidariedade 77, e estou comunicando a toda a população da nossa cidade que estamos lançando 16 candidatos, 16 pré-candidatos à vereança de Caraguatatuba para as eleições de 2024. Entre eles está o Fábio Alencar, que é meu filho, uma pessoa que eu quero apresentar para vocês mais detalhadamente ao longo da pré-campanha e mais ainda ao longo da campanha política quando chegar a hora. Muito obrigado pela atenção de todos e lembre-se, Solidariedade 77. Bem, amigos, chegamos ao final do programa do Caçula. Queria agradecer a todos pela imensa audiência e dizer que o programa teve imagens de Edu Góes com as mídias sociais de Aloysio Felipe. Grande abraço a todos e até o próximo programa.